Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Nesse vídeo eu quero falar para você sobre estratégias de fechamentos que você pode estar utilizando aí no seu jogo da Loto Fácil. No vídeo anterior aí, do canal eu falei sobre fechamento e deixei um leque muito grande lá aberto, né? Então nesse vídeo aqui eu vou fechar esse leque que são os fechamentos em grupo, tá? Mas antes, não se esqueça, deixa o seu like, assista o vídeo até o final, tá? Também, se você entrou no canal aqui pela primeira vez, se interessou pelo conteúdo, meu nome é Fábio Araújo, sou administrador do canal e posto aqui muito conteúdo aqui para Loto Fácil, para Mega Sena, para as outras loterias, porém, ultimamente eu estou postando mais para Loto Fácil. Quando eu fechar esses conteúdos da Loto Fácil, eu vou começar a postar também de outras loterias, tá bom? Mas hoje nós vamos falar dos fechamentos em grupos. Então, se você se interessou e se interessa por todo esse conteúdo, não se esqueça de, antes de você sair daqui do canal, ou então melhor, agora mesmo você já vai lá embaixo, se inscreve lá, clica lá em se inscrever, ativa o sininho para você estar recebendo aí os conteúdos do canal, ok? Então vamos lá, estrutura de fechamentos em grupo, tá? Vou te dar aí a estrutura. Para Loto Fácil, se você quiser trabalhar aí com as 25 dezenas, existe duas estruturas que você pode estar fazendo. Existe como você pegar as 25 dezenas, fazer grupos de 3 dezenas, tá? Então você divide aí em grupos de 3 dezenas ou em grupos de 5 dezenas. Porém, se você dividir em grupos de 3 dezenas, vai ficar uma dezena de fora. Você tem que trabalhar com 24 dezenas, tá? E em grupos de 5 dezenas, aí sim você trabalha com as 5 dezenas. Qual o segredo dessa estratégia? É uma estratégia boa, tá? Porém, você tem que formar grupos que estão fortes para serem sorteados. Entendeu? Você tem que formar grupos que você sabe que vão ser sorteados as 5 dezenas. Porque se você formar os grupos e não for pelo menos um grupo sorteado aí com 5 dezenas, você acaba perdendo. Por quê? Para você criar 15 números, você tem que usar 3 grupos, tá? Então imagine que se os 3 grupos de 5 dezenas, cada um acertar 3 dezenas, você faz 9 pontos, tá? Então não tem como você ganhar com essa estratégia se você não acertar pelo menos um grupo com 5 ou 2 grupos com 4, tá? Então você já sabe que no mínimo você tem que acertar um grupo com 5 e depois acertar 2 grupos com 3 dezenas, ou acertar 2 grupos com 4 dezenas e depois acertar um grupo com 3 dezenas, tá? Então essa é a sua meta mínima, tá? Não tem como você acertar prêmios se você não acertar isso aí. Mas vamos dizer que você acerte um grupo com 3 dezenas, tá? Você acerta um grupo com 3 dezenas, outro grupo com 4 dezenas e outro grupo com 5. Então você faz, ó, 5 com 4, 9, 10, 11, 12 pontos, tá? Se você acertar um grupo com 5 dezenas e 2 grupos com 4 dezenas, você faz 9, 13 pontos, tá? Se você acertar 2 grupos com 5 dezenas e um grupo com 4, você faz 14 pontos. Então, qual a melhor estratégia para você fazer esse jogo? É você criar vários grupos, vários blocos, tá? Não é vários grupos, vários blocos de 5 dezenas. Então você pega as 25 dezenas, eu vou deixar aqui uma estratégia para você fazer, tá? Isso é uma estratégia bem simples e bem fácil para você fazer quando você não utiliza análise matemática. Como que você vai fazer essa estratégia? Você vai pegar 25 dezenas, você vai sortear essas 25 dezenas de alguma forma, tá? Você vai sortear essas 25 dezenas. E você vai sortear, em cada vez que você sortear, você vai formando grupos de 5 dezenas, tá? Então você cria o primeiro bloco de 5 grupos de 5 dezenas, tá? Aí você fecha. Depois você cria o segundo bloco
com 5 grupos de 5 dezenas, e você vai criando aí esses blocos de 5 grupos de 5 dezenas. Depois, como é que você vai fazer o fechamento? Você numera esses blocos, esses blocos de 5 dezenas, você numera 1, 2, 3, 4, 5. Você numerou de 1 a 5. Aí você pega o 1 com o 2 e com o 3 é um jogo. O 1 com o 2 e o 4 é outro jogo. O 1, o 2 e o 5 é outro jogo. E assim por diante você vai juntando aí os grupos, tá? Então você vai fazer aí, ó. Aqui vai ter um jogo, 2, 3, 1, 2, 3, um jogo. 1, 2, 4, outro jogo. 1, 2, 5, outro jogo, tá? Aí depois você vai pegar 1, 3, 4, outro jogo. 1, 3, 5, outro jogo. E assim por diante. Tá? Se não me engano, dá um total de 10 aí. Eu não fiz assim, eu estou mais aqui entregando o conteúdo aqui, a estrutura, tá? E aí você vai montando aí os seus grupos. Vamos dizer que você tem aí... Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, quer ver? Eu vou pegar uma folha aqui e vou dar um pequeno exemplo. Bom, o exemplo que eu ia dar é para você fazer distorcido. Mas se você fizer... Vamos supor, você quer jogar com 30 apostas. Então você cria 3 estruturas dessa daí, sorteando mesmo. Se você não tem uma ferramenta para analisar, eu tenho todas essas ferramentas dentro do treinamento Fórmula da Lotofácil, tá? Para fazer essas análises de grupos de 5 dezenas, de 10 dezenas, de 20 dezenas, de 21 dezenas, tá? Porém, essas ferramentas são pagas, né? O link está na descrição do vídeo aqui. Se você se interessar, você pode estar adquirindo. Mas, se você quiser fazer aí também, você pode fazer da forma sorteada. Qual a diferença de você analisar e de você fazer ele de forma sorteada e não analisar? A diferença é que você pode estar criando grupos que não estão com probabilidade de ser sorteado no momento, tá? Às vezes você criou um grupo, mas esse grupo ele não está dentro da probabilidade. Então, quando você faz isso utilizando uma ferramenta, você tem mais chance de acertar, tá? Porém, se você fizer dessa forma aqui que eu estou falando, vai dar para você acertar os prêmios aí também, tá? Então, essa é uma forma, tá? Você criar grupos de 5 dezenas, tá? E você criar depois os seus jogos juntando esses grupos de 5 dezenas, tá? Você pode também estar eliminando, por exemplo, no caso, você criar grupos de 3 dezenas. Aí você elimina uma dezena da Lotofácil, né? Uma dezena qualquer, que você achar que não vai ser sorteada, você elimina. E você cria grupo com 24 dezenas, você cria grupos de 3 dezenas. Por quê? Grupos de 3 dezenas é mais fácil de você acertar 3 dezenas do que acertar 5 dezenas, tá? Então isso é bem mais fácil. Então essa já é uma segunda estrutura, tá? Você tem a primeira estrutura com as 25 dezenas que eu expliquei, e depois você tem uma segunda estrutura que é com 3 dezenas, porém você elimina uma dezena das 25, aí você vai apostar com 24 dezenas. Você pode fazer do mesmo jeito, você põe as 24 dezenas e vai sorteando elas e vai formando grupos de 3 dezenas, vão ser gerados 8 grupos de 3 dezenas. Depois você vai fazer uma combinação desses 8 grupos com grupos de 5 grupos, para poder você combinar aí, você vai combinando 6 grupos, né, de 3 dezenas, 5 grupos de 3 dezenas, e você vai criando oportunidades aí de 15, oportunidades não, você vai criando combinações de 15 dezenas, ok? Então, como que você vai fazer? Tem 8 grupos de 3 dezenas, você vai pegar grupo 1, 2, 3, 4, 5, formou 15 dezenas. Depois você vai pegar grupo 1, 2, 3, 4, 6, né? Você vai mudando um grupo. 1, 2, 3, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 8. Criou o primeiro. Daí depois você pega 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 7. E assim por diante. Você vai fazendo, tá? Então, essa é a segunda estrutura aí que você pode trabalhar com 24 dezenas. A outra estrutura que dá para você trabalhar também é você pegar as dezenas pares e ímpares. Aí dá para você trabalhar com 25 dezenas. Você separa pares e você separa dezenas ímpares. Das dezenas pares, você sorteia 8 dezenas. E das dezenas ímpares,
você sorteia 7 dezenas. Ou das dezenas pares, você sorteia lá 8 dezenas e das ímpares, 7 dezenas das pares e 8 das ímpares. Você pode fazer invertido. E aí você vai criando grupos de 8 e de 7 dezenas das dezenas pares e 8 e 7 dezenas das dezenas ímpares. Você pode criar quantos grupos aí você quiser. E depois você junta esses grupos. Por exemplo, você pega o grupo de dezena 1 par e você vai juntando com os grupos de dezena ímpar. Tá? Então você pega lá, se você tem 8 grupos de dezenas pares e 8 grupos de dezenas ímpares, então você pega o grupo 1 de dezenas pares e junta com os 8 grupos de dezenas ímpares. Depois você pega o grupo 2 de dezenas pares e junta com os 8 grupos de dezenas ímpares. Depois você pega o grupo 3 e assim por diante. Você vai criando aí várias apostas e funciona, que é uma maravilha isso para você poder estar acertando prêmios, tá? Porém, eu volto a dizer, se você tiver uma ferramenta que analisa esses grupos, lógico que você vai escolher o grupo melhor, que tenha mais probabilidade de ser sorteado. Nessa estratégia, você precisa acertar no mínimo 5 dezenas de um grupo e 6 dezenas no outro, tá? No mínimo você tem que acertar. Das 7 dezenas pares você tem que acertar 5. E das 8 dezenas ímpares você tem que acertar 6 para você começar a acertar prêmios, tá? Então essa aí é uma estratégia. Nessa segunda estratégia que eu falei das 3 dezenas, você precisa acertar pelo menos aí, porque ó, com 3 dezenas são 5 grupos de 3 dezenas que você vai pegar. Se você acertar 2 dezenas em cada grupo, você faz 10 pontos. Mas se você acertar 2 dezenas em cada grupo e em um grupo você acertar 3, você já faz 11 pontos, tá? Então, assim por diante, você vai fazendo. Então, se você acertar lá 4 grupos com 3 dezenas, você já tem 12 pontos e você pode acertar mais um grupo com 2 dezenas, fazer 14, tá? Para você fazer os 15, você tem que acertar 5 grupos com 3 dezenas. Nessa outra estrutura aqui que eu estou passando, você precisa acertar somente um grupo de 7 e um grupo de 8, né? Somente não, né? Isso não é tão fácil assim, né? Estou falando assim somente, mas não é tão fácil assim. Mas é uma forma muito fácil de você estar acertando. Se você tiver a ferramenta para analisar, você vai acertar prêmios com certeza. Então, para quem já tem aí as ferramentas do Fórmula da Loto Fácil, as planilhas, anota isso. Isso aqui é muito conteúdo aí, tá? É uma estratégia muito boa que você pode estar utilizando aí no seu jogo, beleza? Depois nós temos os grupos, outras estruturas também em grupos, mas eliminando dezenas, tá? Por exemplo, você pode estar jogando com 21 dezenas, você elimina 4 dezenas, tá? Ou você pega as combinações. Lá nós temos no treinamento Fórmula da Loto Fácil, nós temos várias combinações de 21 dezenas que eu ensino como você fazer essas combinações e como você analisar também essas combinações. E se você não tem o treinamento, você pode estar adquirindo clicando no link abaixo do vídeo, tá? Grupos de 21 dezenas, você pode pegar esses grupos que estão fortes aí para acertar 14 e 15 pontos. E aí você cria a mesma estratégia de grupos, tá? 21 dezenas, você pode estar criando aí 7 grupos de 3 dezenas, para você apostar com 15, ou você pode criar 4 grupos de 5 dezenas, tá? Mas aí você tem que apostar com 16 dezenas, porque aí você pode apostar com 16 ou fica uma dezena de fora, tá? Nesse grupo aqui, 4 grupos de 5 dezenas, ele fica uma dezena de fora, você pode jogar ela fixa. Ou então você usa essa estratégia no grupo de 20 dezenas, que é mais apropriado, tá? O grupo de 21 dezenas só dá para fazer aí, o grupo de 21 dezenas só dá para fazer 7 grupos de 3 dezenas, tá? 7 grupos de 3 dezenas. Ou você fazer 3 grupos de 7 dezenas, tá? Mas nessa estratégia aqui de 3 grupos de 7 dezenas, você tem que jogar com 14 fixa. Então é muito bom para quem gosta de jogar com 14 fixa. Essa estratégia aqui é excelente, ó. Você tem 3 grupos de 7 dezenas. Então 1, 2, 3. Então você junta o grupo 1 com o grupo 2, dá 14.
Você junta o grupo 1 com o grupo 3, dá mais 14. Aí você junta o grupo 2 com o grupo 3, dá mais 14. Você tem 3 grupos de 14 dezenas filé. E tem uma coisa, se você acertar as 15 dezenas dentro das 21, ó, se você acertar as 15 dezenas dentro das 21, é muito provável que você pega um prêmio muito bom dentro desses grupos, tá ok? Então deixei aí essa dica para você apostar com 21 dezenas. Com 20 dezenas, você pode fazer 4 grupos de 5 ou 5 grupos de 4, tá? E você faz a mesma coisa, você cria esses grupos, tá? Se você não tem a ferramenta, não tem problema, Fábio, eu não tenho, como é que eu faço para criar esses grupos, tá? Não sei o que, Fábio, como é que é? Me ensina. Sorteia as dezenas, não existe outro jeito, tá? Se você não tem uma planilha que desenvolve esses grupos, sorteia que vai dar certo. Única coisa que se você sortear, eu recomendo que você tenha uma ferramenta para analisar. Se você não tem a ferramenta para analisar, aí você vai ter que contar mais com a sorte. Porém, tem como você também trabalhar desse jeito, tá? Você pega 21 dezenas, 20 dezenas, tá? Você pega 20 dezenas, não sei como que você vai fazer, eu só estou entregando aqui a estrutura. Depois eu faço um outro vídeo entregando um conteúdo mais abrangente, como que você faz em cada situação, tá? Só estou entregando aqui as estruturas dos fechamentos. Mas você pega 20 dezenas e você divide aí em 4 grupos de 5 dezenas ou 5 grupos de 4 dezenas, tá? E como que você faz? Nos 5 grupos, deixa eu ver aqui. 4 grupos de 5 dezenas, dá para você jogar com 15 apostas. Nos 5 grupos de 4 dezenas, você joga com 16, com 5, os grupos com 5 dezenas, você joga com 15 dezenas. No grupo de 4 dezenas, você joga com 16 dezenas, porque você tem que juntar aí quatro grupos de 4 dezenas vão dar aí 16 dezenas. Então nesse caso aqui você fez 5 grupos de 4 dezenas, tá? Então você precisa de 4 grupos. Então vai dar 4 grupos, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai pegar o 1, o 2, o 3 e o 4, vai formar uma combinação de 16. Depois você vai pegar 1, o 2, o 3 e o 5, você vai formar outra combinação de 16, tá? Aí depois você vai pegar 1, o 2, o 4 e o 5, vai formar outra combinação de 16. Então vai dar aí 3 ou 4 combinações de 16 aí, tá? Eu só estou montando aqui a estrutura depois para a gente poder montar todos esses grupos aqui. Aí eu faço um outro vídeo, tá ok? Estou entregando aqui só as estruturas para você entender. Então, e no grupo de 20 dezenas, você pode fazer 4 grupos de 5 dezenas ou 5 grupos de 4 dezenas. Nos grupos de 5 dezenas, você aposta com 15 números. Nos grupos de 4 dezenas, você aposta com 16 números, tá ok? Vamos ver aqui se eu deixei mais alguma coisa anotada aqui, que eu anotei tudo numa folha de papel aqui. 19 dezenas, dá para fazer isso, Fábio? Dá também, tá? 19 dezenas, você tem que já apostar com uma dezena fixa. Tá? Então você fixa uma dezena e você aposta, você pode formar 6 grupos de 3 dezenas, tá? Ou 9 grupos de 2 dezenas. Olha só, 6 grupos de 3 dezenas ou 9 grupos de 2 dezenas e tem uma dezena fixa para você montar o jogo, tá? Tudo isso você tem que montar depois juntando aí, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Você faz 6 grupos de 3 dezenas, depois você vai juntando esses grupos, formando apostas de 15 dezenas, tá? E se você acertar 14 ou 15 pontos dentro das 19, você tem aí grande chance de estar pegando aí até 14, 15 pontos dentro desses grupos, tá? Então, você tem todas essas estruturas que eu estou entregando aqui nesse vídeo para você fazer aí o seu fechamento, tá? A minha caneta está quebrada aqui, ó, quebrou, caiu no chão, quebrou aqui e eu estou com a caneta faltando um pedaço agora que eu vi, tá? Porque ela estava com a tampinha aqui tampada aqui, ó, eu não estava vendo, mas está faltando um pedaço. Pessoal, compra meu treinamento aí para eu poder comprar uma caneta, que a minha já foi, ó, quebrou, beleza? Brincadeiras à parte. Bom, pessoal, é isso aí. Tudo isso que eu falei, tá? Tudo isso que eu falei aqui funciona. Dá para você pegar prêmio.
é melhor do que você apostar de qualquer jeito, tá? Procure sempre formar os grupos. Ó, vou dar outra dica aqui. Grupos de 5 dezenas, 3 pares, 2 ímpares. Grupos de 3 dezenas, 1 par, 2 ímpares, tá? Grupos de 6 dezenas, se você fazer, coloca sempre uma dezena a menos que as ímpares e assim por diante, tá? É muito importante você ter essa noção aí também. E também você pode estar colocando aí sempre uma ímpar, uma par e um número primo lá, para equilibrar também, tá bom? Você pode criar o melhor fechamento, você pode criar o melhor desdobramento, você pode criar os melhores grupos, mas se você não tiver as análises, nada adianta, tá bom? Eu vou deixar isso aqui porque você vai entender quando você começar a fazer. Você pode fazer testes, você pode fazer seu jogo, aí você vai chegar aqui no canal e falar: Fábio, eu fiz do jeito que você falou e eu não consegui acertar prêmio. Fábio, eu fiz do jeito que você falou e não consegui acertar prêmio. Por quê? Porque quando você faz tudo isso, mas se você não tiver a análise para você analisar esses grupos de dezena, você acaba perdendo. E é por isso que tem muito conteúdo na internet, muita coisa na internet, coisas boas aí na internet que às vezes a pessoa acaba usando e acaba criticando porque não acerta prêmio. Por quê? Porque você não analisou a combinação que você fez, os seus grupos, tá? Olha só, se você apostar com 25 dezenas, Fábio, mas eu estou apostando com as 25 dezenas, beleza, mas os seus grupinhos lá de 5 dezenas, se você não tiver analisado eles para saber quantos prêmios vai vir dentro de cada grupo, você vai perder dinheiro. Fábio, 24 dezenas, a mesma coisa, 21 dezenas, a mesma coisa, 20, 19, a mesma coisa. Para todas essas estruturas, você precisa ter as melhores combinações, os melhores grupos. Esses grupos, eles têm ciclos de prêmio, eles têm ciclos de pontuações, eles têm soma, tá? E você precisa entender tudo isso e fazer tudo isso em conjunto para poder ter resultado, tá bom? Se você quiser aprender mais, treinamento Forma da Loto Fácil, o link está abaixo na descrição do vídeo, tá? E eu estou encerrando esse vídeo por aqui e depois eu trago mais conteúdo para estar ensinando como montar todas essas estruturas, tá? Pessoal, eu tenho assim comigo que estou entregando aí todo o meu conhecimento, estou passando para vocês tudo que eu sei aí de loteria, de fechamento, de tudo, tá? E é o que eu posso fazer. Tá aí mais um vídeo. Se você assistiu até aqui, no final desse vídeo, deixa o seu like se você não deixou ainda. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você ainda não fez um comentário, vai lá até abaixo do vídeo e deixe lá seu comentário. Se você não tem nada para colocar, se coloca lá: Fábio assistiu esse vídeo até o final, que eu vou ficar muito feliz com você, tá bom? Beleza? Falou? No próximo vídeo a gente se vê.